sobre um personagem específico, Luciano. Uhum. Não jogou o tempo todo contra o Botafogo, entrou, não jogou no time reserva que tinha jogado na semana passada, e tinha ganhado do Cruzeiro, né, o time reserva. Então ele está descansadão. Isso significa o quê? Será que ele vai ser usado agora, nesse jogo? Ou será que vai ser guardado para quarta-feira? É uma incógnita, o Luciano. Pois é, Tironi. Levando em consideração de que a escalação contra o Inter pode dar muito a pista da escalação da quarta-feira, né? Eu imagino que quem começar jogando contra o Inter não começa contra o Botafogo. O Luciano pode ser essa dúvida aí, porque como você mesmo falou, dos jogadores todos do São Paulo, foi o que menos atuou nos 2 últimos jogos, né? Contra o Cruzeiro ele não entrou 1 minuto sequer, e contra o Botafogo entrou na parte final do jogo. E aí eu acho que ele fica um pouco como uma exceção, porque mesmo se for o caso do Zubeldia optar por ele como titular contra o Botafogo, que não é uma hipótese muito provável agora devido à fase dele, mas mesmo que seja essa a ideia, eu acho que ele precisa de jogo, precisa de confiança, ele precisa jogar, né? Pouquíssimos minutos nas 2 últimas partidas. Então, a minha conclusão é que é Luciano e mais 10 contra o Inter, independentemente dele contra o Botafogo. Aí eu acho que os outros 10, inclusive goleiro, se for o caso, como aconteceu com o Jandrei em BH, o Zubeldia vai tratar com muito cuidado. É como se, entre todos esses jogadores, quem precisasse jogar, embora já não seja mais um titular absoluto, seja o Luciano, para recuperar ritmo e confiança, né? Tentar fazer gol, essas coisas que há algum tempo ele não faz. Então tá, pode ser que tenhamos então Luciano e mais 10 jogadores. Agora, entre esses 10, o Ferreirinha voltou a treinar. Ele teria alguma Isso. chance de jogar como Não, zero. titular? Não, né? Não, Mas zero. voltou, mas nem no banco ele não fica? Não, zero. Não, nem no banco. E a hipótese de ser relacionado contra o Botafogo é remota. Né? Dessa turma machucada, Lisiero e Nestor, sobretudo Nestor, está à frente do Ferreirinha. Eles se machucaram depois, os dois contra o Atlético, né? Lisiero e Nestor. O Lisiero parecia simples e até simples. O Nestor parecia grave e não foi grave no tornozelo, parecia que era uma lesão grave. O Liseiro treinou já a semana toda normalmente com os demais. O Ferreirinha vai voltando aos poucos aos campos nessa semana. Então, a possibilidade do Ferreirinha ficar no banco contra o Botafogo é remota. Contra o Inter, sem chance. Os outros estão na frente, esses dois, Liseiro e Nestor, estão à frente dele. Agora, se você fosse tentar pensar no time que jogou contra o Cruzeiro inteirinho, com o Luciano no lugar de alguém, com o Luciano no lugar do William Gomes, que fosse, a gente tem umas outras questões que surgiram do jogo do Cruzeiro para o jogo do Botafogo que também talvez ameacem a repetição daquela escalação que deu tão certo em Belo Horizonte, né? Não só essa situação, Luciano e William Gomes. Ótimo, vamos tentar refazer esse quebra-cabeça aqui sobre a escalação que joga contra o Internacional, já pensando no que será contra o Botafogo, mas vocês estão vendo aí na tela que tem um... Vamos lá, Arnaldo. Para esse jogo contra o Internacional, então, você falou até sobre mudança de goleiro, então vamos radicalizar. Jandrei, como foi no jogo contra o Cruzeiro. Eu, assim, como você pôde observar, a escalação contra o Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro tinha mais ou menos a mesma conotação do jogo contra o Inter. Confronto direto contra time que disputa a mesma coisa do campeonato e que vem descansado durante a semana. Né? Diferença Deu tudo certo. Em casa, né? A diferença é que é em casa, exato. Não tem viagem e tal. E o intervalo para o jogo anterior é um pouco maior, né? O São Paulo jogou quinta contra o Atlético, domingo contra o Cruzeiro, agora jogou quarta contra o Botafogo, vai jogar domingo contra o Inter. Agora, aquela escalação de Belo Horizonte, o que aconteceu com ela? 2 daqueles jogadores foram titulares contra o Botafogo. Jogaram muito bem contra o Cruzeiro. E jogar, para quem está de fora, nunca é ruim. Né? Sim. Não foram os Quem casos... são os dois? O William Gomes e... o Sabino.
Sabino. Aí é aquela questão. Para repetir esse time, se ele está contando com Sabino e William Gomes para jogar contra o Botafogo, ele não vai colocar Sabino e William Gomes para começar. E aí você já tem se você não tem o Sabino, se for essa a ideia, você não consegue botar a linha de 3 fresca contra o Inter, né? Contra o Cruzeiro foram Juan, Ferrarese e Sabino. Agora, se ele coloca o Sabino, talvez indique que ele não vai jogar com linha de 3 contra o Botafogo, entendeu? Por isso que eu falo, a pista para o jogo com o Botafogo talvez seria dada na escalação contra o Inter. Inclusive o sistema. Então tem esse truque aí, digamos, né? Ele poderia... eu acho que o resto foi muito bem. O Igor Vinícius de um lado, o Michel Araújo do outro, o Santiago Longo e o Marcos Antônio volante, o Eric de um lado, o André Silva do outro, e talvez aí o Luciano no lugar do William Gomes, que é bem diferente, né? Diferente, exatamente. Fica outro time, né? Outro time. Tem outro jogador, né, que perdeu, não tanto quanto o Luciano, mas perdeu a posição e jogou pouco nessas 2 partidas, foi o Wellington Rato, né? O Wellington Rato foi reserva. Só que entrou bem contra o Botafogo, né? Entrou bem, entrou mais cedo. E vai ser utilizado, provavelmente, né? Pois e entrou bem, entrou mais cedo. Dizer. E contra o Cruzeiro, ele também entrou no jogo, né? Diferentemente do Luciano, que nem entrou. Então... Não, eu quero dizer assim, que o Rato é outro cara que deve ser utilizado na quarta também, em certo momento do jogo, né? Exato, né? Então, eu acho que tem essa situação. Estaria mais para o Luciano começar do que para o Wellington Rato, né? Embora com o Wellington Rato o sistema do Mineirão seja mais fácil de replicar, né? O Luciano é um jogador, aquele cara assim, se você botar ele na linha de 3 atacantes, ele não vai correr pro lado, né? Pelo lado. Ele vai fazer... talvez ele faça inversões com o André Silva, né? Ora o André Silva vindo pro lado e ele indo pro centro, enfim, né? Olha, me ocorreu na minha cabeça agora sobre um cara que está em má fase, mas que é fominha, gosta de jogar. Teria alguma chance do Caleri jogar? No sentido de que o cara deve estar puto que não fez gol, perdeu aquele gol, tá irritado e não sei o que lá, e querer jogar. Sim, naquela vez, né, naquele outro time reserva contra o Vitória. Isso, por isso que eu pensei. Jogaram, como diz Luiz Beldi, espinha dorsal, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri. Eu acho que nem se os 4 implorarem para jogar, eles vão jogar. Porque aí por 2 motivos. Porque quarta é tudo ou nada, e porque o time reserva deu um sinal que não tinha dado até então, de muita consistência. Perfeito. Tirar o André Silva, acho que o André Silva merece jogar contra o Inter, né? Por exemplo, pelo que fez contra o Cruzeiro, né? Então eu acho que é muito na ponta dos cascos, né? Eu entendo o que você está falando, porque esses caras gostam de jogar mesmo. O Lucas também provavelmente gostaria de jogar, né? Mas eu imagino que seja muito mais para reserva mesmo, do que aquele reserva com 4 titulares que foi contra o Vitória, né? QR Code na sua tela aí, passou, né? A fase tragédia climática, o time se assentou, só tem o brasileiro e tá tentando se recuperar. Tá muito melhor que o Grêmio, por exemplo. Em pontos perdidos ele tá igual o São Paulo. Igualzinho. Vem de 3 vitórias seguidas, descansado, só com um jogador suspenso, né, dos titulares, né? Mas tem tanta opção, até eu estava vendo a imprensa gaúcha discutindo as opções do Roger para o Gabriel Carvalho, que é um moleque que entrou muito bem no time. Vai fazer falta porque é um moleque da base, vigoroso, e que dá muita sustentação a Alan Patrick, aos caras mais experientes, né? Esse é desfalque, está suspenso, mas ele tem várias opções. É um jogo da mesma faixa. Acho que o São Paulo, depois de ter vencido o Cruzeiro, não pode perder esse jogo. Isso. Até empatar não é um desastre. Verdade. O São Paulo está 14 rodadas no G6, aos trancos e barrancos, lá com outras Copas no meio, e tem que se manter no G6. Essa é a missão, concordo. Evitar a aproximação do Inter, né? Mas vai ser um jogo bem difícil, porque é a melhor fase do Inter na temporada, digamos. Perfeito. Como eu falei, a gente vai dar nossa dica KTO sobre esse jogo lá no Instagram, Arnaldo. O árbitro vai ser... O que também chama a atenção é que estão repetindo árbitros em jogos do São Paulo, né? Vai ser o Ramon Abate Abel, aquele que apitou Galo e São Paulo
pela Copa do Brasil lá há poucos dias, né? Então é o Ramon Abate Abel, vai apitar o jogo São Paulo Internacional. Então tá aí, né, galera? Luciano vai pro jogo aí, né? Time reserva contra o Internacional aí. Vai ser um jogo muito difícil. A torcida do São Paulo já passou mais do que 35 mil ingressos vendidos. Vai pra 40 mil. Acho que vai bater 48, 50 mil, 45 ali. Então, a torcida do São Paulo mais uma vez, cara, junto com o clube. E mesmo sendo time reserva, vamos lá apoiar. O time reserva vai dar trabalho pro Internacional. Quem sabe a gente sair com a vitória seria espetacular. Porque o Flamengo vai pegar o Grêmio com o time reserva. Se o Flamengo não ganhar do Grêmio, o São Paulo ganhar do Inter, o São Paulo entra no G4, pessoal. Então a gente tem que dar apoio pra esse time reserva aí. Vamos embora, é o São Paulo que tá em campo. Não esquece pro Arnaldo Tirone aí, link na descrição aí do canal dele. Se inscreve no canal dele, deixa o like lá, galera, porque a gente já tá reagindo aí ao conteúdo deles aí, valeu? É nóis, e hoje é 1x0 São Paulo na marra, porque o Internacional tá vindo muito bem mesmo. Mas vai ser 1x0 na marra aí pra nós, valeu? É nóis, vamos São Paulo.